Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos à explicação da atividade no livro. Esta é a capa do livro que nós vamos utilizar. Faremos hoje a página 45 até a 49 e a 261. Prepare o seu material. Olha só, turminha, vamos lá à leitura da atividade da página 45. Não esqueçam de colocar a data. Eu fiz essas anotações aqui porque vocês vão precisar. Antes de você realizar e assistir esse vídeo, tenha certeza que você já assistiu os 2 vídeos que a professora mandou da videoaula, o Mundo de Cabu e o Vila, porque tem informações importantes para você resolver essas atividades. Atividade 1. Fale as palavras a seguir em voz alta. Aranha, carrapato, sapo, orquestra. Separe as sílabas de cada palavra nos quadrinhos, de acordo com o número de sílabas indicado. Depois, classifique as palavras conforme o número de sílabas. Então, aqui está marcado o número 3. Você vai ter que achar qual dessas palavras tem 3 sílabas. Então, você pode fazer igual o Cabu fez. Aranha. Bati 3 palmas. Então, eu vou escrever aranha. A palavra que tem 3 é trissílaba. Você coloca aqui. Você pode fazer a mesma coisa para procurar a palavra que tem 2 sílabas. Carrapato. Deu 4 palmas, então não serve. Sapo. Olha aí, achou. Você vai escrever sapo. A palavra que tem 2 sílabas é dissílaba. Você vai escrever aqui. Aí a palavra com 4. Carrapato. Achou? Você vai escrever carrapato. É importante você ter assistido para lembrar disso aqui, que os 2 R's não ficam junto. No vídeo que a professora enviou, está explicando. Eu tinha uma professora na idade de vocês que uma vez ela contou uma historinha que essas 2 letras iguais, elas são gêmeas. E quando elas estão o tempo todo junto, mas quando a gente necessita separar, elas não cabem no mesmo lugar, a gente separa, deixa uma para cada lado, o R para um, o R para o outro, o S para um e o outro S para outro. Então, você pode usar essa tática, ou lembrar das informações do vídeo ou dessa dica, tá bom? Orquestra. 3. Aí você vai escrever orquestra e colocar aqui trissílaba. Leia as palavras dos quadros a seguir. É a orientação do 2. Missa irritada. Olha só o que eu marquei para vocês. Missa irritada. Escreva as 2 palavras separando a sílaba. Então, você vai escrever aqui. Tracinho, sa. Ir, tracinho, ri, tracinho, tá, tracinho, dá. B. A separação de sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Não, porque na fala é quase imperceptível que um S fica para um lado e o outro S fica para o outro. Mesmo porque, se não tiver os 2 S's ou os 2 R's, a nossa pronúncia é outra. Lembra disso? Do fraco e do forte, do som forte e do som fraco. C. Separe as sílabas das palavras barro, lembre disso, hein? Assado, assinatura e amarrado. Agora vamos para a nossa página 46. Na página 46, você vai colocar a data de hoje. E aqui, ele traz o seguinte texto. Por que aprendemos a separar as palavras em sílabas? Afinal, primeiro a gente aprende a escrever em sílabas, depois a gente aprende a separar. Por quê? Uma das razões é que, quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Já aconteceu isso com você? Como você resolveu? Então, aqui, ele traz esse exemplo. Paralelepípedo. Então, você tem que respeitar o som. Pá. Eu não posso deixar o P numa linha e o A no outro, porque o som pá precisa dessas 2 juntas. Se cabe o Rá,
é a mesma coisa. Para. Não posso deixar o R em um e o A no outro. Para-lê. Observou que está o L e o E? Ele não colocou o E aqui embaixo? Porque a sílaba tem que estar completa. Eu posso dividir a palavra, mas não posso dividir a sílaba. Então, paralele, embaixo, pípedo. Paralelepípedo. Paralelepípe e na outra linha o dom. Ele fez a mesma coisa aqui com a palavra pensador, para que vocês possam ter mais uma ideia. Na palavra pensador, nós temos essa sílaba aqui, ó, pen, que usa 3 letras. Quando a gente vai separar, porque não cabe toda a palavra, o N tem que se manter na sílaba dele. Então, pensador. Pensador. Então, eu não posso separar o N da mesma maneira que não posso separar o R. Você vai exercitar isso aqui na atividade 3. Faça o mesmo com as seguintes palavras. Então, você vai escrever trabalhador. Você vai separar só o tra, o balhador na outra linha. O traba e o lhador na outra linha. O trabalhar e o do na outra. Vai fazer isso com alimento, com chocolate e com cachorro. Na nossa atividade da página 47, ele mostra isso na prática. Então, você vai colocar a data de hoje e preste atenção na leitura da professora. Uma aluna copiou no caderno uma parte da história, a grande ideia. Observe a maneira como ela separou as sílabas de algumas palavras. Lá estavam abelhas e zangões, um casal de serelepes, outro de caracóis, o coelho e a coelha, o pato e a pata, o sapo e a sapa. Isto sem falar naqueles que tinham chegado antes. Então, olha só. Zan, ela respeitou a sílaba. Goins. Outro, ela respeitou de novo. Sapo. Então, o som ela manteve junto. Agora é com você. Na atividade, aqui embaixo. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Separe as sílabas de forma adequada no final da linha. Então, nós temos aqui a palavra como, pela, nadar e fazem. Então, olha, se eu vou separar, eu tenho que separar certo. Co numa linha, o mo na outra. P numa linha, na numa linha, fa numa linha. Então, observe a leitura da professora. O galo queria voar bem alto, como um gavião. Os caracóis queriam correr pela mata como um coelho. As joanias queriam nadar no fundo do rio, como fazem as tartarugas no fundo do mar. Prestaram atenção nas dicas? Essa é a página 261, tá lá no fim do livro. Nós já fizemos esse aqui, ó, a letra de canção. Você tá lembrado disso? Então, agora, aqui na unidade 2, História em Versos, você vai colocar a data de hoje, que é 22/3/2021, e tentar escrever a trava-língua aqui, de memória. Olha, não vale... Claro que a professora tá brincando, eu tenho certeza que nenhum aluno vai trapacear. Então, agora preste atenção na página 49, na autoavaliação. Você vai fazer o X em avancei, se você aprendeu, se esforçou. Precisa estudar mais, se você nem tentou fazer sozinho. Então, leitura e interpretação de história em versos. Avançou ou precisa estudar mais? Identificação das características em história em versos. Avançou ou precisa estudar mais? Esses dois nós não vamos fazer, tá bom? Separação de sílabas na fala e na escrita. Avançou ou precisa estudar mais? E participação nas atividades orais. Você mandou os áudios que a professora pediu? Você participou? Então, se sim, avançou. Se não, precisa estudar mais. Por hoje é só essas atividades no livro, turminha. Até a próxima atividade. Beijos, beijos, beijos.